Bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da nossa equipe, né? Equipe de de Estudos Socioambientais do Rio Anil, ou também chamada aí de NESRA, né? Eu sou o Flávio Henrique. Eu Aqui do sou meu o lado Adeildo Alves. está o Adeildo Alves, nosso colega. Nossa equipe em si é composta aí por 7 membros, né? Mas hoje decidimos dividir cada tarefa justamente para que o podcast funcione de forma da melhor forma possível, né? Aqui estamos com 2 convidados queridos que temos bastante honra de recebê-los aqui. Bom, mas antes de eu finalmente pedir para eles se apresentarem, aqui, como vocês podem ver, tem o nosso tema principal, né, que envolve principalmente o Rio Anil, que funciona dessa forma: da vulnerabilidade à revitalização. Fumos boniures, né, que é a fumaça do bom direito, e os rumos do desenvolvimento sustentável no Rio Anil, em São Luís do Maranhão. Bom, prosseguindo com a nossa introdução, eu quero pedir aqui para o nosso professor Marcelino se apresente falando um pouco sobre o seu currículo, principalmente, né? E, se possível, um pouco de sua trajetória também. Por favor, Marcelino. Então, inicialmente, eu agradeço a oportunidade de participar. Meu nome é Marcelino Silva Farias Filho, eu sou professor do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, também sou professor do programa de pós-graduação em Geografia e atuo em diversas áreas dentro da geografia em si. Eu tenho graduação em História, sou licenciado em História, sou licenciado também em Geografia e sou bacharel em Geografia. No mestrado eu adentrei pelo ramo da agroecologia e no doutorado trabalhei com o ramo da ciência do solo, né? E hoje atuo bastante nesse ramo, né? Falando principalmente de problemáticas que assolam o nosso país, como a erosão em ambientes urbanos, né? Bom, ao longo da minha trajetória, eu atuei como funcionário do Instituto de Pesquisa e Planejamento da Prefeitura Municipal, né? Hoje Instituto da Cidade, da Prefeitura Municipal de São Luís. Trabalhei na Secretaria de Turismo, Secretaria de Estado de Turismo, com planejamento para o turismo. E desde 2009 sou professor da Universidade Federal do Maranhão. Ao longo desse trajeto, eu tive a oportunidade de representar a UFMA e a Sociedade Maranhense em alguns conselhos, né? Como o Conselho Municipal, o Conselho da Cidade, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Conselho Estadual de Meio Ambiente e o Conselho Gestor da APA do Maracanã. Então, a discussão que vocês propõem hoje tem muito a ver com a minha trajetória. Por isso eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. Muito bom, professor. Seja muito bem-vindo, viu? Agora eu passo a palavra para o meu querido professor Gualhardo, por favor. Então, como você mencionou, sou professor de vocês, de sistema jurídico ambiental, tenho essa felicidade. Não é a primeira vez que eu ministro disciplina com vocês, tenho a impressão que nós já tivemos encontros de constitucional no passado. Sim. Então, eu sou bacharel em História pela Universidade Federal do Maranhão, bacharel em Direito pela Universidade Selma, mestre e doutor pela Universidade Federal do Maranhão em Ciências Sociais. Sou professor universitário desde 2013, ininterruptamente até os dias presentes. Sou advogado desde 2006, também de forma ininterrupta. Há quase 20 anos já de advocacia. E eu tenho um pequeno contato, professor, com a geografia. Eu também cursei geografia um pouco, mas não concluí. Eu lembro que eu passei no vestibular de geografia de licenciatura, passei em primeiro lugar na época. Recebi até um papelzinho da UFMA me parabenizando. Antigamente a gente recebia parabéns. E aí, mas eu terminei trancando o curso por incompatibilidade de horários. Na época eu tinha passado no mestrado para Ciências Sociais, já vinha fazendo só algumas disciplinas da geografia, terminei trancando e não voltei mais, felizmente. Mas é isso, então meu currículo é esse. Poucos, né? Poucos. Muito bom, professor. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. À nossa mesa. Bom, tendo essa introdução, né, de como iremos prosseguir com a nossa apresentação, eu gostaria de falar que o nosso projeto em si, ele surge com a urgência principalmente em olhar para o Rio Anil não apenas como recurso natural, mas também como reflexo, né, da relação entre sociedade, meio ambiente e, claro, poder público, né, que é justamente o nosso principal objetivo aqui
nesta mesa. Tudo bem? E eu quero começar, abrindo logo margem aqui às discussões, perguntando ao professor Gualhardo, né, o senhor que é tanto historiador quanto cientista social, entender como podemos entender esse processo histórico do Rio Anil e essa condição de abandono e invisibilidade urbana que vem acontecendo, e o que não atinge também a população atual, mas também as futuras gerações. E gostaríamos de entender justamente esse processo histórico. Tua pergunta é muito boa. A São Luís, ela teve uma dinâmica urbana que cresceu no sentido do leito do Rio Anil até mais ou menos a década de 70 ou 80. Então, assim, até relativamente recente. Quando muda o eixo do crescimento da cidade, depois da inauguração da ponte José Sarney, chamada Ponte São Francisco, o eixo de crescimento da cidade mudou, né, para essa área, né, hoje da Avenida Litorânea, bairro Calhau, etc. Mas de São Luís, do século XIX até a década de 70, a cidade cresce acompanhando essa margem sul do Rio Anil. E, para você ter uma ideia, por exemplo, a primeira linha de bondes da cidade inaugurada em 1870, muito tempo, né? Quase 150 anos, a linha de bondes de tração animal na época ligava o centro da cidade, o Largo do Palácio, onde hoje é o Palácio dos Leões, indo até o Anil, a Vila do Anil, né? Que era um distrito do município de São Luís, e foi um distrito até a década de 50. Tinha inclusive uma subprefeitura, uma representação da prefeitura lá no Anil. Havia uma alfândega no Anil por causa da fábrica Rio Anil, a Companhia de Fiação e Tecidos do Rio Anil, que foi inaugurada ali na década de 1890. Então, o eixo de crescimento da cidade foi todo naquele sentido. Tinha os grandes clubes da cidade, ali o Lítero e o Clube Jaguarema. Então, a cidade cresce acompanhando o rio. E o rio, ele sofre as consequências dessa expansão urbana que não tinha preocupação ambiental até a década de 80. Então, o rio sofreu muito com essa... O rio e os afluentes do rio, né? Com essa expansão urbana. Então, a cidade de São Luís, ela deve muito ao Rio Anil. Seria ter uma retribuição ao próprio rio, a sua recuperação, né? Mas isso, infelizmente, ainda não está na pauta política. Mas não dá para falar de São Luís no século XX sem falar do Anil, do Rio Anil. Eu mesmo tenho até uma vinculação um pouco pessoal com o Anil, porque o meu ensino fundamental, em parte, foi no Colégio Divina Pastora, que fica no bairro do Anil. E às vezes a gente gazeava uma aula, né? O senhor falou que estudou lá eu estudei no Filipinho ali. No Farina. Que ali o Farina, ele... E a estrada olha só, o Farina, eu lembro bem de uma reserva ambiental que existia na parte de trás do Farina, que era uma área de afluentes hídricos, né, de muitas nascentes. E todo aquele espaço ali, coroadinho ali, fazia parte da reserva do Bacanga original, do Parque Estadual do Bacanga, quando foi criado ali na década de 40 ou 50 para abastecer de água São Luís. Mas aí, falando dessas gazeadas de aula lá do Divina Pastora, eu tinha um amigo e nós gostávamos muito assim, de passarinho, né? Ele criava os passarinhos, curió, essas coisas, e ele ia armar arapuca. A gente era menino, de 12 anos de idade. Ele ia armar arapuca numa baixa, uma área de baixada que ficava atrás do Lítero. E aquilo me impressionava muito na minha mentalidade, que ele ia como se estivesse saindo da cidade, né? Hoje eu sei que aquilo ali é uma área de proteção permanente, né? Uma APP, né? Mas o depósito de esgotos, de dejetos, o desmatamento também, o crescimento urbano. O próprio rio foi aterrado, né? As embarcações para recolher a carga produzida de tecidos na fábrica Rio Anil chegava próximo à fábrica do Rio Anil, havia um porto ali naquelas imediações, próximo à alfândega, né? Justamente ao lado dessa baixa onde nós iríamos capturar passarinhos. E hoje é impensável, é simplesmente um córrego estreito ali. É impensável você imaginar que navios a vapor chegavam daquele ponto. Eu moro ali nas entrâncias do Rio ainda e trabalho há 20 anos no exercício ministerial, sou pastor. E o pessoal conta que a economia, nessa época, o Rio movia a cultura, a economia
da cidade, Tudo né? conhece a É realidade impensável da pensar histórica, nisso, né? né? É impensável. Olhar hoje é uma tristeza aquilo ali. E é uma questão de desvalorização, né? Inclusive, nós chegamos a falar sobre essa questão de valorização de patrimônio histórico, não só para a pessoa em si, mas para a população, em uma das aulas do CEM, inclusive em uma das aulas anteriores, né, sobre a questão do tombamento, por exemplo. E a valorização, né, de patrimônios que podem ser esquecidos muitas das vezes pelas pessoas, né, e lembradas por poucas. A gente pode falar sobre isso mais adiante. Há todo um patrimônio cultural, patrimônio histórico edificado nas imediações da fábrica do Rio Anil, fora do eixo do centro da cidade, que não tem proteção ainda e não tem essa preocupação pela preservação. Bom, e ainda falando da questão da importância do nosso rio, eu gostaria de passar a palavra aqui para o meu Marcelino, para que ele fale um pouco mais, né, dessa importância geográfica, né, do rio para a cidade de São Luís. Por favor, se sinta à vontade para realmente poder falar. Então, assim, ouvindo os relatos históricos, né, me vem também outras questões, né, porque a bacia do Rio Anil, ela foi a primeira área pensada como estratégia de interiorização da urbanização. Inicialmente se deu pelo rio, depois pelas terras drenadas pelo rio, a partir da década de 1930, pensando-se aí, por exemplo, nos eixos rodoviários, que passaram a interligar municípios, né? Então, o Rio Anil ele assume essa importância no processo de ocupação. Entretanto, ele tem uma importância ambiental que extrapola isso, né? A gente está falando de uma ocupação humana, mas os outros sistemas que funcionam, os sistemas ambientais, dependem muito do Rio Anil. E o que a gente vê é que, ao longo do tempo dessa urbanização, as intervenções que diminuíram a importância do rio para a navegação, diminuíram suas funções ecológicas, né? Por exemplo, se fala de nascentes no Tirirical, né, que foram aterrados. O Banco do Brasil, por exemplo, na Avenida Guajajaras, está em um aterro. E as várias oficinas que surgiram depois, ali às margens, né? Eu não sou muito antigo em São Luís, mas presenciei isso também, essas transformações ambientais. E nós falamos de transformações no rio. Entretanto, toda aquela área do São Cristóvão, do Tirirical, aquela área que vai em direção à Coab também, ali a Aurora, são áreas que foram impermeabilizadas com esse processo de urbanização e contribuíram bastante para que o rio não tivesse o volume de água que deveria ter. Hoje, grande parte do volume de água que há no rio é esgoto, né? O que é mais trágico ainda. Né? Populações inteiras ocuparam áreas que não deveriam ser ocupadas, e aí entra a questão legal, porque o poder público não controla, mesmo existindo lei, o poder público, ele, por outro lado, ele facilita, né? Porque quando tem uma ocupação irregular numa área que foi deixada para preservação, ao invés do governo combater, ele instala a rede elétrica. Isso vai consolidando um processo de ocupação, e uma vez que está consolidado, é sabido que não se retira mais, né? Então, a importância ecológica do rio passa pelas diversas nascentes, pelos diversos afluentes que existiam, pelas fontes de abastecimento de água, que a gente é dependente em São Luís, né? Então, se pensarmos hoje São Luís como um município que está sendo impermeabilizado e que depende muito de água subterrânea, aquelas terras que foram impermeabilizadas estão comprometendo um abastecimento futuro, né? Então, o rio está sendo abastecido por esgoto, e as terras altas, que são as áreas de reabastecimento de aquífero, não recebem mais água. E quando recebem água contaminada. Professor, assim, o senhor é geógrafo, né? Está na ativa porque leciona, então, conhece, está sempre acompanhando os dados, as estatísticas. A gente vê a Europa, já dizem que um dos grandes problemas futuros da humanidade será a crise hídrica. E esses rios afluentes, que foram como o Rio Anil e o Tâmisa e outros aí afora, estão sendo recuperados. Houve, na época da Dilma Rousseff, a presidente, uma tentativa de recuperar esses afluentes e as entrâncias do rio. E, inclusive, lá onde eu estou locado, ali na Igreja Batista do Rio Anil, houve uma desapropriação, ou um processo de indenizar para desapropriar
e tinha todo um projeto de recuperação para esse rio voltar a ter vida. E isso foi abandonado, inclusive. Qual a importância, o senhor vê, da recuperação de um rio desse para um futuro, assim, recuperando o rio, a gente tem água potável, água limpa, a gente tem uma fonte hídrica para a gente ter a necessidade de suprir, porque, como o senhor falou, estão jogando dejeto, ainda tem esperança para o Rio Anil? O que é a análise do solo, ele acaba revelando sobre os impactos, né, dessa urbanização desordenada. Só complementando mesmo que... Então, tem jeito? Sempre há esperança. Jeito eu não sei se tem. Agora, esperança a gente precisa ter, porque senão tudo se acaba, né? Sim. Quando você fala dos exemplos da Europa, a Europa passou por um processo que a gente passou também. Entretanto, eles aprenderam com a dor e nós não estamos aprendendo com a dor que eles passaram, que deveria acontecer, né? Então, a gente está destruindo tudo para tentar recuperar. Então, hoje, o que eu vejo de falha e por que essa esperança não se torna realidade é porque o governo brasileiro, ele trabalha com projetos. E a gente não deveria trabalhar com projetos. Nós deveríamos trabalhar com programa, né? Então, projeto, quando entra um outro governo, muda. E programa, né, deveria ter continuidade. Exatamente. E aí as verbas que entram para um projeto, quando finda a gestão, desaparecem. Tanto Os que serviços também, né? E aí não se faz muita coisa, se aplica muito mal o dinheiro público. Os recursos públicos para serviços ambientais, para recuperação, restauração, são milionários, mas muitas vezes não chega no lugar. Fica no meio do caminho por corrupção, por má gestão, né, por desvios. Isso acaba prejudicando e muito, né? Primeiro, a confiança da população de que um dia vai dar certo, então a esperança se acaba. E depois, os ganhos futuros que poderiam ocorrer em função disso, né? Em função de uma boa aplicação dos recursos públicos, de um bom projeto. Fundamentos nós temos, leis nós temos, a aplicabilidade é que está difícil. Sim. Com certeza. E eu gostaria de, já falando sobre essa questão da história, né, do Rio Anil, dando continuidade, eu gostaria de saber mais sobre o professor Gualhardo, sobre uma questão bem interessante, que é a ocupação das margens do Rio Anil, né, por comunidades vulneráveis nesse caso. Se neste caso, estas comunidades vulneráveis está diretamente ligada à história de exclusão social que se dá a partir de São Luís. Então, essa também é uma pergunta interessante porque a Vila do Anil, ela cresce, ela tem um crescimento exponencial em razão da instalação da Companhia de Fiação e Tecidos do Rio Anil lá na década de 1890. Então, próximo, nas imediações da fábrica, já havia a Vila Operária, né? Então, a instalação dos operários na fábrica em suas imediações. E aí eu imagino ali que inicialmente a fábrica deva ter empregado cerca de 250 operários diretamente na linha de produção. E aí, se você imagina que há 250 operários e você coloca uma família aí de 4 a 5 pessoas para cada operário, você já vai ter um número maior do que 1.000 pessoas instaladas nas imediações da têxtil, né? E eu estou falando da década de 1890 e da empregabilidade direta na fábrica. Eu vou chegar lá na tua pergunta. Em torno da operação direta à fábrica, há os empregos chamados indiretos, ou acessórios. E ali você pode multiplicar até por 3 a população. Então, você já vai ter ali no núcleo da calha do Rio Anil, literalmente, praticamente na calha, porque a fábrica fica ao lado. A fábrica utilizava as águas do Rio Anil tanto para caldeira quanto para alvejamento de tecido, que ela foi instalada lá por causa da qualidade específica da água do Rio Anil próxima da nascente, que era uma água que eles achavam na época que era propícia para fazer o tecido alvejado, né? E aí eles instalam próximo da nascente, não imediatamente próximo, mas relativamente próximo. E aí eles utilizam a água para inicialmente fazer o alvejamento e também para mover as caldeiras. Então, o núcleo industrial já vai crescer na margem do Rio Anil. E a cidade, quando a fábrica vai crescendo e vai tendo mais operários, essa população ela vai se instalando ali nas imediações. Então, quase... e você está falando aí de um movimento de 120 anos de história. E que não havia minimamente essa consciência ambiental. Hoje,
você colocar a pauta ambiental vista com desconfiança por certos setores sociais. Então, era impensável ou inexigível se falar em leis ambientais ou em uma preocupação ambiental naquele contexto. Então, essas populações vulneráveis, elas estão instaladas nas margens do Rio Anil e nessa região próxima da nascente, 120 anos. Né? Então, eu diria até que é uma ocupação mais que consolidada, já seria até uma ocupação histórica. Obviamente que na década de 70 em diante, esse crescimento foi muito maior. Né? Chegados novos bairros, o eixo cresce também na direção do Tirirical, passando lá pelo Santos Dumont, aquela área toda ali. Essa área foi muito ocupada. A área do Santos Dumont ali também é uma área de afluentes hídricos que eram acessórios lá da bacia do Rio Anil. Então toda essa área foi muito desmatada e muito poluída. Então é um processo irreversível nesse sentido, não é impossível de fazer o desalojamento dessas pessoas, deslocamento dessas pessoas que estão historicamente ali. Por outro lado, por que não há um avanço na pauta ambiental de proteção do Rio Anil? Essa é uma preocupação de consciência ambiental. Né? As coisas só acontecem se as pessoas acreditarem. E quando eu falo as pessoas acreditarem, é um número grande de pessoas. Não basta chegar um prefeito e o prefeito diz assim, eu sou um cara favorável à ecologia. Se ele sabe que o eleitor dele não é favorável à ecologia. Né? Então ele vai implementar um projeto insuficiente, esse projeto não vai ter continuidade. Então se as pessoas não tiverem a pauta ambiental como primeira preocupação, como prioridade, os projetos de recuperação ambiental não vão acontecer. Então, por que é uma recuperação lá do rio Tâmisa, na Inglaterra, ou do rio Hudson, lá nos Estados Unidos, ou de grandes rios urbanos, até mesmo no Brasil? Por exemplo, o Tietê. O Rio de Janeiro conseguiu diminuir o nível de poluição da Baía de Guanabara. Tanto que a vida selvagem voltou à Bahia parcialmente. Golfinhos e baleias voltaram a ser fotografados na Baía da Guanabara. Sim. E ainda que nas circunstâncias de Brasil e de Rio de Janeiro, que a gente sabe qual é, de descarte de lixo, material, enfim, na Bahia. Mas já existe uma relativa consciência ambiental nessas cidades por causa do próprio impacto ambiental. Sim. Quem sofre primeiro o impacto ambiental é o sujeito que está próximo do local do dano. Né? Então, quem sofre o impacto ambiental direto e mais próximo do Rio Anil é o próprio ocupante, mas ainda não há consciência ambiental. E aí, sem a consciência, não vai haver a demanda política. E sem a demanda política, não vai haver os projetos de recuperação. Verdade. Né? Só adicionando a esse movimento de ocupação do Rio Anil, né, na década de 1920, 1930, um serviço estatal foi criado, Serviço de Profilaxia Rural, que empurrava as populações mais vulneráveis para as zonas distantes da área elitizada de São Luís. Né? E isso, o pessoal foi ocupando a área do Anil, do João Paulo, e indo também para áreas mais distantes, como o Maracanã, a Estiva, né? Aquelas áreas também passaram a ser afetadas a partir desse período. Porque esse serviço de profilaxia, além de proibir que tivesse casas de taipa, que usassem potes nas suas residências, também obrigava as pessoas a embelezarem suas habitações, coisa que não se tinha recursos financeiros na época e quem não tinha era obrigado a sair. Por exemplo, professores, aqui eles chamam essa área favelada aqui da Quarto Centenário. Sim. Ali passou o Rio Anil, né? E ali ainda tem palafitas que não era mais para ter, né? Tudo pessoal de baixa renda. Lá na minha área também tem gente que foi desalocado no projeto PAC, recebeu indenização e continua lá. Acontece que esses programas e projetos, eles não levam em consideração, por exemplo, relações identitárias. Né? Porque, imagine só, um pescador que mora numa palafita, ele coloca a canoa dele embaixo da palafita. É verdade. Quando ele sai ali, ele já tem o instrumento de trabalho dele. Aí ele é transferido para dentro do condomínio. No condomínio, primeiro, é muito pequena a casa, e ele vai ter uma relação de vizinhos que ele não tinha identidade. É um impacto, né? É um impacto cultural muito grande. O cara, quando eu estava lá na palafita dele, ele usava a radiola de reggae dele. Aí dentro do condomínio, ou ele obriga o vizinho dele a ouvir, ou ele não usa. Por força de lei, ele não poderia usar. Então, essas relações identitárias, a cultura,
ela é toda modificada, elas são todas modificadas quando se muda o padrão de moradia, muda o tipo de convívio, né? E aí muda também, porque o sujeito que tinha a canoa e que estava embaixo da palafita, a canoa estava segura. Se ele está lá no condomínio que está distante, deixa a canoa dele, no outro dia ele não encontra a canoa dele, né? Então tem todas essas questões que não são levadas em consideração, é levado em consideração um modelo de cortiço verticalizado, que na verdade o que se faz é isso, né? Era para ter uma qualidade de vida, mas a pessoa perde sua qualidade de vida quando ela perde suas relações identitárias. E aí ele vai ser obrigado a pagar tudo, a pagar energia elétrica, a pagar condomínio, né? Isso vai pesar muito na vida de uma pessoa que não tem renda. Com certeza. Professor Goulhardo, sobre essa questão, né, das pessoas que moram à margem do Rio Anil, eu gostaria que o senhor comentasse, né, até para as pessoas que estão assistindo, sobre uma questão bem interessante, que é como o direito à cidade, principalmente, ele se manifesta ou deixa de se manifestar, né, em prol das pessoas que vivem sobre as margens. Então, sobre direito, a gente tem algumas coisas curiosas. Na década de 50, havia uma lei, antes, inclusive, acho que essa lei ela foi revogada pelo Estatuto do Saneamento de 2007. É uma lei da década de 50 que permitia o descarte de dejetos industriais em rios urbanos. Permitia a lei da década de 50, né? Então, o rio, por si só, ele não era visto como um componente ambiental. Não havia essa preocupação. Ele era visto como um objeto de uso para a cidade, né? E de uso mais objetivo mesmo. Então, por exemplo, a perda de rios, como o caso do rio Tietê, que eu acompanho uns perfis nas redes sociais de resgate de imagens históricas, eles dizem assim, olha, o rio Tietê era um rio era usado para natação, tinha práticas de esporte, as pessoas lavavam roupas ali, mas com a expansão industrial o rio foi perdido. Então, esse mesmo processo aconteceu nos principais rios urbanos das capitais. E quando isso acontece, quando esse processo de transformação, que é histórico, a gente não pode perder esse foco histórico também, houve uma perda do direito à cidade. Então, porque essa relação, inclusive mencionada pelo professor, é uma relação muito sensível do indivíduo com aquele espaço urbano. Então, quando você chega com grandes projetos, até mesmo projetos bem intencionados, né? Não se pode dizer assim, o remanejamento de palafitas é um projeto sei lá, me foge agora a expressão, higienização da cidade, num sentido mais pejorativo. Então, não é nesse sentido. O projeto é de trazer qualidade de vida. Só que esses grandes projetos, como aconteceram no passado, eles pouco consideram as especificidades urbanas. Então, eles não conversam com as pessoas não são chamadas à audiência pública, a manifestar como que elas se relacionam com o espaço, simplesmente o grande projeto vem do poder central e é implementado, né? E aí isso quebra essa relação do indivíduo com o espaço urbano, com a utilização que ele tem. Então, no caso do Rio Anil, por exemplo, especificamente nessa área mencionada aí pelo seu colega, que é a área da foz, né, que é a ria, né, do contato do mar, né? Inclusive, eu acho que eu tenho impressão, não tenho dados para falar sobre isso, mas eu tenho impressão que a água salgada ela se prolongou mais para dentro da calha do rio em razão da perda de volume da água doce, né? Então ela chega mais distante. Lá só não perdendo sua linha de raciocínio, lá na ponte que é Vila Palmeira e Rio Anil, é água salgada. Pois é, então, claro, com a perda de volume da água mas doce. Mas antes era né? água doce. Pois é, aí a água pela e pressão. O assoreamento também. Muito. Muito. Então, e aí o que acontece? Olha, nessa região da Foz, antes da implementação da criação da Avenida Quarto Centenário, que havia aquelas palafitas e tal, havia uma comunicação, não sei se ainda existe hoje, mas uma comunicação cultural muito forte entre os habitantes daquele espaço ali com o município de Alcântara, em que eles levavam e traziam carvão e faziam toda uma movimentação ali comunitária entre os dois municípios. Eu não sei como que isso foi extinto ou se ainda existe nos dias atuais, mas até a década de 90 isso era bem visível, né? Esse comércio ali entre as comunidades, né?
Então, assim, geralmente os projetos, os grandes projetos de urbanização, eles pouco, esse é um problema histórico da administração pública brasileira, eles pouco conversam com as comunidades afetadas. E não é só nesse projeto, não, todos os projetos, até abertura de avenidas ou em outras coisas. Eu tratei com vocês sobre isso, né? Na aula que eu falei sobre a barragem de Sobradinho, até escrevi um artigo. Sim. Quer dizer, vem com o governo central, até tem uma ideia boa, não, vamos fazer uma barragem que é para abastecer o Nordeste com energia, porque vai desenvolver a agricultura, mas como eles não conversam com as comunidades, geralmente o cara que está ao lado da obra, ele não se beneficia da obra. Às vezes até ele vai para uma situação pior. Né? Ele é excluído e ele vai se ver numa realidade pior do que a anterior que ele vivia. Porque pelo menos ele tinha um recurso ambiental lá que ele se utilizava. Agora ele não tem mais o rio, não tem mais o peixe, né? Então, esse é o grande problema da administração pública. Uma administração muito centralizada e que não conversa objetivamente com as comunidades, inclusive nos espaços urbanos. Às vezes a gente pensa que isso é muito longe, né? Que é lá no sertão, no interior da Amazônia, mas dentro das cidades, nos projetos, você tem uma ruptura muito séria entre o indivíduo e o espaço ambiental que ele utiliza. Um exemplo clássico disso, só falarmos do Minha Casa Minha Vida, é que, por exemplo, as casas, as horizontais, né, os edifícios horizontais, eles vieram, a maioria, como morada para 2 famílias, tem uma parede que divide, e ao invés de ter, por exemplo, um gerador de energia solar, veio com aquecimento para a água. Não que a pessoa que mora em uma habitação desse não tenha direito a um banho quente. Só que aqui a água já é quente naturalmente, né? Um gerador de energia, uma placa solar seria muito mais útil. Por quê? Porque esse modelo veio de Brasília e de outros lugares. Olha só, né? Que coisa, eu não então, sabia. A gente vê que é descontextualizado. Verdade. Então, uma outra coisa, as habitações têm quintais minúsculos. E a maior parte das famílias que vai para aí morava em lugares que tinham quintais um pouquinho maiores para plantar. Tinham criações. Para plantar uma hortaliça, né, uma fruteira, um pé de manga, que é muito tradicional, mas não tem espaço. E aí o que essas famílias fazem em uma morada que não tem as especificidades do lugar de origem deles? A maioria abandona, por isso que tem um abandono. Né? Não, mas não é um abandono desejável ou desejado, é um abandono que é forçado, porque a pessoa não se vê como parte daquele local. Uma outra coisa, essas habitações que tem uma parede dividindo 2 famílias, às vezes a família é numerosa e mora numa casa muito pequena, o barulho é inevitável, aí você vai ter guerra entre vizinhos. É verdade. Né? Uma outra questão, as casas são forradas de PVC e tem um pé direito de 2,20 metros, 2,30 metros. Isso é inadmissível para uma região como a nossa. Equatorial. Um calor infernal para uma casa forrada de PVC com altura dessa. Eu acho que as pessoas que projetam isso ou deveriam conhecer a especificidade do local ou construir uma moradia dessa e passar pelo menos 2 dias, né? Para entender que eles não estão construindo casas para, sei lá, qualquer outro ser que possa ser maltratado. E nem existe isso, né? É um ser humano que está ali. É uma família. Essa ideia do professor Diogo está falando de não conversar, ela é tão patente lá. Eu emprestei o templo para reuniões sucessivas de desapropriação. E eles chegavam com um projeto, delineavam o projeto e diziam, vai ser isso aqui e pronto. Entende? Ou vocês saem, aceitam a indenização, ou a gente vai tirar vocês de qualquer jeito. Ao ponto de eu chamar a coordenadora e falar assim, olha, acho que você tem que ser mais maleável na forma de você conduzir esse processo aqui, porque o morador ele está se sentindo violentado, expulso, expulso, né? Aqui tem gente que é morador de mais de 50 anos, 70 anos. Então, tu tem que ser maleável, tem que conduzir o processo, mas não conversa. Tem que ser pelo menos educado, forma de dizer que vai expulsar. E aí muitos disseram, eu não vou sair. Aí disseram, pastor, nos ajude. Eu falei, como tua linguagem? Mude a linguagem. Então, não conversa mesmo, né? Essa relação aí do público com da liderança, né? São pessoas que, querendo ou não, às vezes, por mais que tenha ali uma internet, ela não vai em busca daquela informação, né? Até porque o nosso direito constitucional ele é muito claro ao falar que nós temos o direito à informação e isso é um direito, querendo ou não, inerente de qualquer ser humano, principalmente na atualidade. Então, tomando como base esses caminhos para a sustentabilidade, professor Marcelino,
eu gostaria de que o senhor falasse também do ponto de vista, claro, técnico-ambiental, né, sobre o que poderia ser feito para recuperar pelo menos parte da funcionalidade aí desse rio. Então, primeiro, a temática de vocês, falar de desenvolvimento sustentável, é extremamente importante, mas para mim é uma utopia. Sim. Não. E como uma utopia, pelo menos é um caminho, é um sonho que a gente luta para alcançar. Se no meio desse caminho a gente vai galgando etapas que tem ganho para todo mundo, isso é extremamente importante. Então, no Rio Anil, o que eu vejo como mais preocupante que deveria ser combatido, e o poder público pode fazer isso? Como o professor falou ainda há pouco, o que já está estabelecido historicamente, mesmo antes da lei existir, não dá para desmanchar, está feito e pronto. Entretanto, tem muito processo de ocupação que está ocorrendo que não segue a lei, que não atende à lei, e o poder público não fiscaliza e não proíbe. Por exemplo, a ocupação de áreas de manguezal é muito frequente, né? Então, as margens do Rio Anil, que tinha manguezal, todas estão sendo aterradas. E o manguezal, ele tem proteção aí que vocês podem listar várias leis, né? O primeiro é o Código Florestal Brasileiro, que atribui aquele ambiente como sendo de área de preservação permanente. Aí a área de marinha, tem vários outros, né? E o plano diretor, ele não contempla essas áreas, né? Então, é preciso que a legislação municipal seja adequada à federal e que, de fato, tenha cumprimento dessas leis. Porque se é uma pessoa que desmata uma área de mangue para construir um casebre, não pode. Mas se é uma grande empresa que faz um aterro, pode. Né? Então, o que a gente vê é que o próprio poder público ele incentiva esses procedimentos que são ilegais. Então, o poder público ele deveria cumprir, né? Mas ele, por outro lado, ele estimula e não fiscaliza. Então, o que a gente vê, várias empresas ali naquela região que eu falei para vocês, do Tirirical, começou pela avenida e hoje tem vários aterros, mas todo dia tem gente jogando entulho para fazer um novo terreno para construir sobre a nascente do Rio Anil. E, professor, é uma ocupação desordenada, porque a gente percebe que não tem projeto. A São Luís foi sendo ocupada de maneira... Para além de ser desordenada, é ocupação ilegal. Né? Porque a gente fala ocupação desordenada, e essa ocupação desordenada era para ser planejada e para gerar algum benefício. Só que no Maranhão e em São Luís, as ocupações que foram ordenadas, que foram planejadas, promove tanto os danos ambientais quanto a desordenada. É só imaginarmos aí os condomínios do Minha Casa Minha Vida. Né? Parece que todo o condomínio foi construído sob a nascente. Eu vou citar um exemplo para vocês. O Luiz Bacelar, que fica na bacia do Bacanga, na bacia do Maracanã. Né? O Luiz Bacelar, todo o condomínio, eu não lembro qual que é o quantitativo de famílias, mas acima de um número X de residência precisa ter uma estação de tratamento. Né? Só que a estação de tratamento do Luiz Bacelar foi construída dentro do rio, em um aterro. Né? E, por exemplo, Amendoeiras, outros têm a estação, mas a estação não funciona. Eu chamo de estação de passamento. O esgoto só passa e é jogado, lançado no rio. Então, se o planejamento é ordenado ou não, a lei tem que ser cumprida. Verdade. Porque quando se tem uma lei que define espaços prioritários para ocupar com moradias populares e que a lei obriga que tenha estação de tratamento, é para essa estação de tratamento funcionar. E a gente vê exemplos dentro da Ilha do Maranhão que os condomínios são construídos em áreas de preservação permanente. E não é só residência popular, não, residência de alto padrão. Né? E aí o que o governo faz? Por exemplo, as áreas ali da península, muitos edifícios foram construídos em áreas que não poderiam ser construídos, porque são áreas de planície de maré ou então de praia. E o que o governo fez? Foi lá e construiu espigão costeiro, para evitar danos à moradia e não danos ambientais. Né? O que a gente tem? E afetou, né, o Rio Anil. Então, se a lei que é para ser cumprida, tem que ser cumprida por todo cidadão, mas a gente sabe que no Brasil não é, e que as bacias hidrográficas urbanas são extremamente prejudicadas com isso, por ocupação irregular, por ocupação ilegal, porque há uma diferença grande, né, entre irregular e ilegal. Ocupar área de preservação permanente é ilegal, a menos que essa área de preservação permanente seja declarada como zona especial de interesse social.
né? E o que tem havido na bacia do Rio Anil? Pessoas fazem aterro todo dia, constroem sobre o rio. E aí, do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, o primeiro procedimento, estancar esses processos. Depois, o que está dentro da história que pode ser desmanchado e que não pode ser desmanchado, né? Bom, depois da lei, teoricamente, tudo poderia, se não há uma liberação legal, né? Então, essas construções mais recentes, feitas a partir de aterro, de entulhamento de vale, de ocupação de mangue, deveriam deixar de existir. E aí é um primeiro passo. Depois, as áreas que estão verdes e que têm área de preservação permanente, que são passíveis de tornar reserva, que torne reserva, que entre no plano diretor como áreas que não são adequadas para a ocupação urbana por conta dos serviços ambientais urbanos que elas podem, né, disponibilizar, como infiltração de água, controle de enchente, né, e muitos outros serviços, conforto térmico, água potável e assim por diante. Muito bom, professor. Bom. Professor Gualhardo, eu gostaria de saber do senhor, né, uma questão mais de opinião até mesmo, quais são os riscos, nesse caso, de deixar a discussão sobre o Rio Anil restrita no campo técnico, né, sem, no caso, envolver os direitos humanos e sociais? Eu, se uma opinião assim, muito sincera e pessimista, eu tenho me tornado assim, um grande pessimista, o colapso urbano de São Luís nos próximos anos. Eu, inclusive, faço um elogio aqui quase pitoresco ao nosso professor por ter mencionado Ilha do Maranhão e não Ilha de São Luís. Pode parecer uma bobagem, mas o nome do acidente geográfico é Ilha do Maranhão. O nome legal é Ilha de Upauaçu. Eu sempre bato nessa tecla, inclusive nas minhas petições, para evitar se falar Ilha de São Luís. Por quê? Porque quando você fala Ilha de São Luís, parece que os problemas ambientais do acidente geográfico se resumem à cidade de São Luís, quando, na verdade, nós temos um compartilhamento de uma crise ambiental profunda que envolve todos os municípios instalados na ilha. Eu não vou falar, o objetivo aqui é falar do Rio Anil, mas, por exemplo, o Rio Paciência, que nasce em São Luís e passa por Passo do Lumiar. Rio São João. Os condomínios que crescem na calha do Rio Paciência, que foram atingidos por uma enchente recente. Sim, né? sim. Inclusive, um dos nossos colegas lá do IDEA teve um apartamento perdido. Né? O Rio São João também. Sim. Eu lembro dos anos 90, a gente saía de final de semana tomar banho no Rio São Rio São João. João. Né? Dá banho, No Miritiúa também. Exato. Todos os rios de São Luís se tornaram poluídos nos últimos 30 anos. Uma coisa inacreditável. Então, o colapso ambiental é o colapso de toda a ilha do Maranhão. Né? E aí, quando tu fala sobre a situação do Rio Anil, o Rio Anil tem um vizinho que está em uma crise muito grande que nem se comenta, que é o Rio Bacanga. Né? Eles se tornam irmãos ali na Foz, ali em frente ao centro histórico. Sim. O Rio Bacanga foi talvez até mais atingido, porque o Rio Anil teve a construção do espigão naquela área. O Rio Bacanga, além de passar também pelo trauma do espigão, teve o aterro do Bacanga, o aterro do anel viário, aquela barragem infame que alterou o fluxo hidrológico lá, para permitir a ocupação urbana em áreas de proteção, que é a área de mangue, isso na década de 70. Prejudicou a lagoa também, né? Então é uma crise ambiental profunda que está batendo as portas de São Luís. Hoje, o tema ambiental era para ser um tema do cidadão ludovicense. O cidadão ludovicense, por causa da muita água consumida em São Luís, é a água do subsolo, né, de poço. A minha casa é água de poço. Verdade. Quando é que isso vai entrar em colapso? Né? Quem vive do sistema Italuís já passa 2, 3 dias sem água, às vezes até mais, uma semana. Né? Então, até quando essa situação vai ser sustentada? Infelizmente, o que eu vejo, meu pessimismo, é que o cidadão ludovicense, assim como o brasileiro em geral, ele vai experimentar doer na própria pele para depois ele buscar a solução. E aí o custo é muito maior. O custo econômico, o custo humano, o custo emocional para as pessoas que vão ter que passar por deslocamentos dentro da cidade. Então vai ser muito mais traumático. Já passou da hora de evitar, porque esses problemas eram para ter sido evitados até os anos 2000. Começo do ano 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, era a época que era para segurar a expansão urbana, para pensar coisa, mas o dinheiro falou mais alto. Né?
se desmatou o Gran Parque. Eu lembro o município de São Luís, eu tenho uma ação popular ajuizada sobre isso. O município de São Luís autorizou desmatamento para a construção do condomínio Gran Parque, uma área de babaçoais nativos. Há o arrepio da lei. O município de São Luís aterrou uma coisa absurda ao lado de uma estação da Caima, que era uma estação dessa de passagem, o esgoto literalmente passava, eu vi isso. E um dos afluentes do Rio Calhau aterrou o Rio Calhau, né, esse afluente. O Rio Calhau se transformou na Língua Negra, né, no período de chuva. O Rio Pimenta, a mesma coisa. Eu me lembro do Rio Gangã também no Turu, não sei se eu comentei na sala de aula. Não, vamos evitar encheios. O que o município fez? Desmatou quase 3 quilômetros de jussarais na margem do Rio Gangã, que era inclusive a área de contenção de enchentes. Sim. Aí eles fizeram a canalização, canal que na época de chuva enche também, né? Então é de uma irracionalidade, isso foi lá no começo dos anos 2000. Então era para ter se evitado o caos 20 anos atrás, então se fez nada. Agora nós já estamos no limiar da crise ambiental e ainda a matéria ambiental é vista com desconfiança. O eleitor de São Luís, que votou agora na eleição para vereador, não falou de tema ambiental. A gente fala de tema ambiental, cara, eu quero moradia, eu quero trabalho, eu quero um monte de coisa. Claro que as pessoas têm direito a isso, mas elas colocam isso na frente da coisa ambiental. E aí, meu amigo, os próximos 10 anos vão ser de crise. E muito séria para todos nós. Flavão, rapaz, deixa eu te falar, nós estamos muito bem assistidos aí de conhecimento na área, né? Com certeza. 2 mestres, mas a gente precisa fechar, né? Eu, inclusive, estou aqui minha fechado por minha opinião, né? Já fechei aqui, vamos ouvir aí o nosso colega. Nós estamos chegando no final, a gente quer agradecer muito aos queridos, mas a gente vai dar a oportunidade deles fazerem o fechamento deles, né? Seria bom. Qual a palavra que vocês deixam aí para essa problemática? Uma coisa que enquanto o professor Goulart estava falando, o professor também estava falando, é que eu me lembro que nenhum dos gestores aqui da ilha de São Luís, né? Não da grande ilha do Maranhão, mas da ilha, porque na região metropolitana cada município tem um gestor. O gestor, há um problema recorrente dos gestores não ter um plano diretor aprovado. E não tendo plano diretor, eu também não contemplo essa preocupação com toda essa problemática de perda do meio ambiente em relação aos assoreamentos de tantos rios. E hoje eu aprendi quantos rios a gente tem, né? Que a gente pensa, focamos no Rio Anil, o professor está falando Rio Gangã, vários rios, mas pois destruído. Então, isso é preocupante, porque não é uma pauta política. Então, a gente não vê esperança. Eu acabei perguntando se tinha esperança. Se não há inclusão disso, a gente queria que vocês abordassem aí nessa palavra final de vocês. Na verdade, sim, o que eu tenho percebido é que a gente não tem gestor público ultimamente. Nós temos prefeitos, que é diferente de gestor público. Verdade, né? verdade. A maioria das vezes, as pessoas entram para defender interesses particulares ou de pequenos grupos. E o interesse mais amplo, que é da sociedade, nem mesmo essa sociedade sabe da importância dessa temática. Por quê? Se a gente pega a população da Ilha do Maranhão, aí eu incluo os 4 municípios, né? Nós estamos falando de uma população que é eminentemente operária, que briga por interesses básicos ainda como direito à moradia, direito a transporte coletivo, e são essas temáticas que vão dominar as discussões. Então, as pessoas que estão pretendendo um cargo público, né, como de prefeito, elas vão tocar nesse ponto, que são os pontos mais sensíveis. Só que a discussão ambiental, ela é sensível para todo mundo e deveria ser pauta de todo vereador, deveria ser pauta de todo prefeito. Só que essas temáticas... Não gera voto. Muitas vezes não gera, perde voto, né? E muitas vezes são temáticas que mexem em direitos de grandes grupos. Não, garante o direito da população como um todo, mas vai mexer em alguns direitos de grandes grupos que têm interesse e que dominam, né, o campo político, o campo do poder, não o político partidário, o campo do poder, e a população fica marginalizada. Muitas vezes, as audiências públicas que são feitas para contemplar a temática dessa discussão ou não são divulgadas, ou a população que vão representantes de comunidades que algumas vezes estão comprometidos com o prefeito,
né? Isso acaba fazendo com que leis sejam aprovadas e que não atendam o direito das pessoas. E a maioria das vezes a lei existe, está aprovada, permitiria a garantia de direitos, mas as pessoas não têm como cobrar. Porque tem toda uma articulação política, jurídica, que faz com que o interesse de quem está lá acima, né, num cargo de gestão e que não gere de fato, consiga estabelecer seus direitos, seus desejos, né, e esses desejos muitas vezes não contemplam a população. Muito bom, professor, ótimo. E, professor Gualhardo, para finalizar, né, com chave de ouro, eu gostaria de saber do senhor qual é a mensagem que o senhor deixa para o Rio Anil, né, como símbolo, como um conflito e como território, né? É uma mensagem realmente que Olha, eu vou... resuma. Desculpa te interromper. Eu vou citar uma história, eu acho que eu comentei na sala de aula também. Nunca esqueci, isso é uma coisa que eu vou levar para a vida. Minha mãe era professora universitária do Colégio Universitário na Vila Palmeira, né, que está ali na região, né? E aí ela, às vezes, me levava lá para o colégio universitário e eu ficava ali na sala meio como se fosse assim, um monitor ajudando minha mãe. Sim. E aí ela pegou as provas, né? Ela dava aula de ciências sociais, né? Alguma coisa nesse sentido. E disse assim, olha, corrige aí as provas, as discursivas, as questões discursivas. E uma pergunta da prova era assim, qual o rio mais importante do Nordeste? Aí a criança escreveu lá, que eram alunos de ensino fundamental, né? Rio Anil, rio mais importante do Nordeste. Uai. Aí eu já ia cravar o errado lá, né? Rio São Francisco, né? Obviamente. Aí a mamãe, não, bota meio certo para ele. Eu disse, mas ele errou. Aí ela disse assim, não, ele escreveu Rio Anil porque é o rio mais importante para ele. Né? É isso que ele entendeu. Qual o rio mais importante do Nordeste? Para ele é o Rio Anil, não tem nem outro. É o Rio Anil, onde o pai dele pesca, onde ele tira a alimentação dele, para ele é o Rio Anil. É o rio que ele conhece, é o rio que ele vê. Então, a mensagem que eu deixo é que as pessoas, quem mora e quem vive na região, nos mais de 50 bairros, né, que estão ali na região do Rio Anil, que olhem para o rio nos dias de hoje. Né? A gente esquece um pouco a tela do celular e olha o que está aí na tua frente. Olha o Rio Anil, olha aquelas águas, porque aquilo ali é a vida dessas pessoas. Né? Aquilo vai impactar. Mas eu não uso mais o Rio Anil. Mas poxa, se você tem um rio poluído no quintal de sua casa, na vizinhança, no final da rua, você vai ser impactado com aquilo ali. Então, eu acho que as pessoas sabem disso. Eu não vou dizer o óbvio. As pessoas estão ali e sabem disso. Falta realmente o gestor público, como o professor mencionou. Essa crise não é só de São Luís do Maranhão, ela é do estado do Maranhão e eu diria até mesmo do Brasil. Do estado do Maranhão específico, do estado do Maranhão mais porque é a nossa realidade. Se tem falado muito dos lençóis maranhenses nos últimos dias, um monte de influenciador veio aqui e tal, bacana, crescimento do turismo. O rio Preguiças vai ser o Rio Anil do futuro, em termos de esgoto. Não estou vendo ninguém falar da despoluição. É o momento agora, já está sendo poluído pela cidade de Barreirinhas, está crescendo as margens do rio Preguiça, e é o Rio Anil do futuro, dentro dos lençóis maranhenses. Então a gente vai assistir um novo Rio Anil, ou outros rios Anil se espalharem pelo estado do Maranhão. Né? Em outras cidades, como Imperatriz, eu vejo lá os moradores lá lutando pela preservação dos córregos dentro da cidade, porque a gente não pode aceitar que essa tragédia se repita. Então, meu recado é esse, que nós maranhenses, não só os habitantes do Rio Anil, mas nós voltemos nosso olhar para a realidade ambiental que está à nossa porta. Eu vi o Rio Balsas, né? Rio Balsas também. Né? Todos esses rios que se fala muito em desenvolvimento, mas que tipo de desenvolvimento que a gente vai ter? O que São Luís teve, de destruição do meio ambiente, para sofrer mais à frente, como nós estamos sofrendo, com a questão de água, ver a quantidade de carro-pipa transitando por São Luís hoje. É um problema aí, na verdade, isso é uma discussão antiga. Por exemplo, o Rio Itapecuru, que nos abastece, ele tem 32 sedes municipais próximo ao rio, que joga esgoto, joga resíduo de tudo, e que a gente capta aqui na região próxima a Bacabeira. Mearim, né, professor? Capta isso e traz para cá. Só que a Companhia de Saneamento Ambiental,
ela faz o tratamento que a lei exige. E cadê os hormônios? E cadê os defensivos agrícolas? Isso pode estar chegando na torneira, no abastecimento. E toda cidade maranhense tem um rio que, em termos de tragédia ambiental, se assemelha com o Rio Anil. Né? Verdade. Toda cidade vocês vão ver isso aí. Flavão, então, vamos fechar, né? A gente quer agradecer o professor Diogo, o Eu que professor agradeço o convite. Marcelino, muito uma conhecimento, honra. muito Nós agradecemos. conteúdo, né? A galera que vai ter acesso a esse podcast vai ficar muito enriquecido, com muita história, né? Com muita informação, e a gente agradece a equipe, aqui o meu companheiro Flávio aqui como âncora, né? Deu show, né? Flávio é um cara do direito ambiental. Pois é. Eu gosto muito de história, principalmente. Pode tirar uma foto? Fechou, vamos embora. Parabéns. Fechou. Muito obrigado. Tira uma foto aí.